Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos estarmos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Convido todos aqueles que puderem se colocar de pé para a gente começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque aqui estamos mais uma vez somente com o propósito de louvar e agradecer o teu santo nome, pois o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a majestade. Obrigado, Pai, pelo culto pela manhã. Obrigado pelo ensino, Pai, que foi passado aqui para nós através do teu Santo Espírito na vida do nosso irmão Léo. Obrigado pelo evangelismo, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E continue, Pai, em nome de Jesus, a fazer mais. Nós queremos estar cheios de Ti, Pai, para que possamos sair por essas ruas pregando o Teu Evangelho, pregando o Teu amor e reconhecendo que não há outro Deus e Senhor de nossas vidas, pois só o Senhor é Rei, só o Senhor tem o comando total de nossas vidas, só o Senhor é o único merecedor de honra, de glória e de louvor. Obrigado, Senhor Jesus. Sinta a vontade neste lugar, flua através do Teu Santo Espírito. Nós queremos mais de Ti, mas para querer mais de Ti nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Teu Espírito Santo nos enche. Pai, toda dificuldade, todo medo, Pai, todo vacilo que nós demos, que o Senhor esteja com Tua mão de misericórdia sobre nós, e que nós possamos ser transformados pelo poder do Teu nome, transformados por Ti, Jesus, pois o Senhor transforma tudo, Pai. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor renova, e nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nesse momento, a gente vai estar lendo o recitativo que está lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra do Senhor, ela nos encoraja, né? E a gente entende que a gente tem um Pai que cuida da gente em todos os momentos. E possamos, em momentos de fraqueza, lembrar que o Senhor lhe deixou uma palavra para nos dar força e nos sustentar nos momentos difíceis e de alegria também, né? Porque em todo momento o Senhor está conosco. Nesse momento a gente vai ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e a oferta, e a igreja fica à vontade para participar desse momento. Fala, igreja, com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia ao qual nos concedeu estarmos diante da Tua presença. Mais uma vez, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de honra, de louvor, de adoração, Pai. Neste momento, Senhor, queremos ser gratos, Senhor, porque podemos adorar e louvar também com os dízimos, as ofertas, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades do Teu povo, derramar da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, Senhor, que cada um deles, Senhor, possam receber de Ti, Pai, neste momento, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor vá em conta, Senhor, a cada um, a cada familiar, fazendo com que a Sua graça alcance cada um, Pai, em nome de Jesus. Abra a porta de emprego, dê oportunidade, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vai ser oportunidade dos anúncios. Rosana? Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos à nossa agenda da semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos aula de música aqui na igreja, às 19 horas. E reunião das Déboras. Atenção, Déboras, amanhã vai ser na casa da irmã Áurea. A reunião das Déboras às 19h30, na casa da irmã Áurea. Terça-feira, 19h30, tem o ensaio do Ministério de Artes e tem a reunião do GT. 19h30, ensaio do Ministério de Artes e reunião do GT. Nós precisamos reunir, porque nós precisamos resolver alguns detalhes da igreja, concernente ao workshop e também
da obra da igreja, então nós precisamos reunir-se terça-feira às 19h30. Quarta-feira às 19h30, ensaio do Ministério Águias do Senhor e do Ministério Somos Um. Quinta-feira, culto de oração e estudo da palavra com o pastor Valdeci. Sexta-feira, reunião dos embaixadores do Rei. Se você tem seu filho ou um neto ou responsável que tenha mais de 9 anos, ou que tenha 9 anos no caso, né? Traga para a reunião da embaixada, toda sexta-feira às 19h30 aqui na igreja. Próximo sábado nós temos um evento da igreja que é o workshop de evangelismo. Você vai fazer alguma observação ou já posso falar? Está aqui, sábado e domingo, 18 e 19 de abril. No sábado nós vamos ter o casal de missionários Pablo e Meire aqui conosco. Vai começar às 18 horas, né, Léo? Às 18 horas no sábado. Então, esse evento é para toda a igreja. É o mesmo evento, igual a gente fez ano passado com o pastor Edmilton. Eu esqueço o nome dele, eu confundo. Então vai ter mais um workshop, né, no próximo final de semana. Então, sábado, às 18 horas, toda a igreja aqui, para a gente estar aprendendo mais um pouquinho sobre missões, como se comportar, como que a gente deve agir. Então vai ser bênção em nome de Jesus. No domingo pela manhã continuaremos com o workshop de evangelismo. Eles já vão iniciar direto, sem EBD. Então a nossa EBD fica para a próxima quinta. Então eles, nas 9 horas, eles já vão iniciar direto com o workshop. Então toda a igreja também precisa estar aqui domingo às 9 horas da manhã, para a gente dar continuidade ao que foi feito no sábado. Nós vamos estar vendendo, irmãos, um almoço, tá? Um estrogonofe com batata palha, farofinha, para quem quiser, quem não quiser farofa não tem problema, uma saladinha. Por quê? Não sabemos, pode prolongar um pouquinho, chegar às 11h30, meio-dia, então a gente não sabe como vai ser a dinâmica. Então a gente está precisando de dinheiro para a obra, então a gente vai juntar o útil ao agradável. Nós vamos fazer um almoço, e para quem quiser almoçar aqui, tá? Vai ser almoçar aqui, vai ser PF, tá? Não é quentinha, não vai ser, a gente vai estar fazendo para os que vão almoçar aqui, R$15 o almoço. Então, se você vai almoçar aqui, se você quer almoçar aqui, não quer fazer almoço no domingo na sua casa, então você me procure a tia Marta no final do culto e dê o seu nome, porque nós vamos fazer um almoço de acordo com o número de pessoas, tá? Esse almoço, esse valor vai ser para a obra, direcionado para a obra, tá? Nós também estamos na campanha da Argamassa. O nosso piso, nós já estamos em andamento. Essa semana nós já começamos aí fazendo o orçamento. Quarta-feira nós vamos fechar o orçamento do nosso piso, que a gente vai em mais uma loja com o diretor de patrimônio para ele ver o material para a gente comprar o nosso piso. Uhul, igreja! Isso aí! Vocês já viram que a obra está de cara nova, né? Nosso templo já está de cara nova, né? As janelas já estão todas, só falta em cima, né? E assim, bênção do Senhor. Irmão Léo, fica de pé, irmão Léo. Esse irmão foi o irmão que nos abençoou com essas janelas. Nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da esposa dele. E assim, a gente ficou preocupado, que eu falei com o meu esposo, filho, eu acho que ele não pensava que era tanta janela. Eu comecei contando as janelas, falei, meu Deus. Mas assim, Deus tem honrado o nosso irmão, e eu peço para ele ficar de pé, irmãos. Não é para a glória dele, não é para engrandecê-lo, mas a gente precisa dar honra a quem tem honra. Então, eu tenho certeza que ele fez de coração, como cada um dos irmãos tem feito de coração. R$1 que os irmãos têm colocado. Agosto agora faz 2 anos que nós começamos essa obra e começamos...
Então, se tem algum irmão que vai fazer alguma coisa de janela, tem preferência ao nosso irmão aí. Né? Também, irmãos, ó, blindex, as portas que vão para o lugar também já estão ali, tudo com o irmão Léo, alumínio, é tudo com o irmão Léo, tá, gente? Por favor, dê preferência, o preço dele é bom, tá? Preço bom, ele tem material bom, né? A gente sempre faz as coisas com ele e ele tem um precinho excelente. Olha a propaganda, gente, né? Mas, né, é com os nossos, né? Tem que valorizar o serviço dos nossos. A gente vai, né, terminar o piso e a gente vai fazer 2 anos em agosto de obra. A gente não tinha nada nesse quintal e Deus nos honrou com esse tempo. Então hoje cedo eu e Léo e Larissa a gente estava conversando, né? Era só um quintalzinho com uma graminha que quando chovia, né, Márcia? Márcia tinha que passar na lama, vir na água, mas Deus nos honrou, gente. E o nosso Deus é lindo e tem nos honrado. E a gente vai para lá com o piso no lugar, amém, igreja? O dinheiro já está na nossa mão, em nome de Jesus, nós seguramos ele. É tudo, é a base do joelho e a base de oração que essa igreja ora. E nós temos fé, glória a Deus por isso. Então, seu irmão, e a gente vai começar a campanha da argamassa, tá? A Larissa falou que vai botar um negocinho ali para a gente fazer um negócio lá, compartilhar, e depois ela vai botar no grupo, né? Para marcar, eu vou dar 10, eu vou dar 20, eu vou dar 30, não sei, né? Vamos ver o que a Larissa está vindo aí pra gente. Ela vai jogar no grupo a campanha da argamassa. E, enfim, Congresso da Família 2. Tem aí alguma coisa, gente? 2 de maio. Gente, esse congresso está fraco esse ano. Meu Deus do céu. Só está confirmado eu, meu esposo, meu esposo, tia Marta também, Diácono André e Cláudia. Eu preciso, irmãos, das famílias. Cadê as famílias? Né? Nós precisamos representar a Missão Nova Cidade ali no Congresso da Família, dia 2 de maio. Então você, por favor, me dê o seu nome. A família Martins todo ano vai, né? Esse ano também, né? Porque a Raí está aí, Raí tem que dar atenção para a Raiz, não é? Chora, né? Mas a gente entende, né? Mas os irmãos, por favor, R$60 o investimento para a sua família, por pessoa, R$35 as crianças. Não deixe de participar, é bênção de Deus. E tem o congresso infantil, R$175. Irmãs, mãe, pai, não deixe para a última hora. Esse ano nós vamos estar com a Cibro, Ministério Infantil Cibro. Então o valor é R$175, podendo dividir aí no cartão. Então o irmão, a criança que vai, nos procure. A gente vai ver o que a gente pode fazer para ajudar, mas por enquanto é esse valor. Então não deixe para a última hora, tá bom, irmãos? Eu acho que é só isso. Só isso tudo, né? Se os irmãos lembrarem pelo menos que tem amanhã, já está bom. Amém, igreja? Nesse momento a gente vai conhecer nossos visitantes. Deixa eu ver se eu vejo no rostinho. Tem algum visitante? Aqui ela já está rindo. Já é a segunda vez, então já é da casa, né? É visitante. Então, amém. Mas mesmo assim, seja bem-vinda, tá? Essa casa também é sua. Como a Rosana costuma falar, né? Se gostar, pode ficar. E sinta-se em casa. Vamos fazer uma leitura bíblica? Agora eu vou pedir ajuda de toda a igreja, que está lá em Romanos 10, de 9 a 11. Eu vou ficar assim, que aqui vai passar aqui, né? Então, ele consegue ler? Vamos todos? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele
Amém? Vamos ficar em pé? Estenda suas mãos, você que tem seus filhos, seus netos aqui. Cadê os meus netos? Estão aqui hoje? Sumiram? Vamos estar orando, né, por essas crianças. Radassa, vem Radassa. Vamos estar orando. Tem alguém querendo se engravidar, gente? Olha que já teve uma. É? Então vem, Larissa. Querer, vem, Larissa. Quer não, Larissa? Enquanto não? Amém, Larissa. Né? Graças a Deus nós temos aqui frutos de oração e eu creio que muito mais o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. A nova geração está chegando aí, né, para poder levar avante a obra do Senhor. Vamos estar orando? Pai, graça te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, para adorar, para exaltar, para glorificar, engrandecer o teu nome. Tu és digno, Pai, de toda honra, toda glória e toda adoração. E nós estamos aqui nesta hora, Senhor, para colocar as nossas crianças nas tuas mãos, Pai. Que a tua boa mão esteja estendida sobre elas, guardando a mente, guardando o intelecto, guardando o coração. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe da necessidade de cada uma delas. Cobre elas com teu sangue, Pai, para que elas sejam protegidas, amparadas, acolhidas pelo Senhor, no colégio, na creche, em casa, aonde elas estiverem, que elas sejam, Senhor, protegidas pelo Senhor. Mas clamamos ao Senhor, ó Deus, pela vida da Carol, que carrega no seu ventre, Senhor, o fruto, Pai, que o Senhor deu a ela, que ela possa, Senhor, a cada dia, Senhor Deus, ter, Senhor, esse privilégio, Senhor, de ter, Senhor, esses dias guardados e protegidos pelo Senhor. E Maria já é esperada para o nosso meio, Senhor. É esperada pela tua igreja. Então continue abençoando, dando saúde, força, paz, gozo no Espírito, ó Pai, para que ela possa receber do Senhor todos os seus cuidados. Clamamos ao Senhor pela Larissa. O Senhor sabe do desejo do coração dela. O Senhor sabe, Pai, aquilo que ela está fazendo, Senhor, para poder, Senhor, receber essa graça. Por isso nós te pedimos, ó Pai, estende as tuas mãos, Senhor, sobre o tratamento, sobre os medicamentos, sobre tudo aquilo, Senhor, que ela precisa. Confiamos, ó Pai, pela fé. Nós já confiamos, ó Pai, na graça, Pai, na vitória, Pai. Cremos, ó Deus, que em breve, Senhor, ela também, Senhor, vai presentear essa igreja, Senhor, com mais uma bênção, ó Pai. Mas em nós te exaltamos e te glorificamos e pedimos, ó Pai, que a tua boa mão esteja estendida sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, a gente vai ter a participação da Unidas pela Fé. Som. Amém. A paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Quem tem chamado o Senhor, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. O louvor que nós vamos ministrar hoje é chamados. Eu digo como chamados.
para pregar as boas novas. Quem se dispõe, quem se oferece para servir o grande Rei da Glória. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim tem que morrer para si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar para mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Aleluia, Jesus. Receba, Pai, a oração neste lugar, Deus. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim tem que morrer para si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar para mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convidado, abraçado, atraído. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido, eu fui achado, convidado, alcançado, atraído para servir, para adorar a Jeová. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Chamados. Aleluia, glória a Deus, amém. Nesse momento, convido o Ministério de Louvor, que são assim. Glória a Deus pela vida das nossas irmãs. Nós temos um chamado e devemos sim cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Convido a todos a se colocarem de pé mais uma vez. Convido também a você olhar para o seu irmão do lado, cumprimentar o seu irmão ao seu lado, dar boa noite, dizer como bom estar aqui hoje com o Senhor, com vocês adorando ao Senhor. Nós também temos um aniversariante na casa hoje, que é o Hugo. Deus abençoe sua vida, continue te abençoando. E é isso, vamos louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O brilho esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será segredo. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo tu és, Cristo tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz chorar, tu és Jesus. És a sede que me faz beber, és o nome que escuta ao entrar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei
Castaremos, Senhor Jesus, nossas vidas aos teus pés, Senhor. Pois só o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Senhor Jesus, nós rendemos a Ti neste momento, sabendo que só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus. Oh Jesus, obrigado, Pai. Que cantemos essa canção com essa verdade. Senhor Jesus, tome o lugar nesta noite. E essa mais uma vez. Obrigado, Jesus. Nós temos a honra de Te engrandecer, de Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Essa é a nossa promessa. Gastaremos nossa vida, Senhor Jesus, para Te coroar. Pois o Senhor sim, Jesus, é merecedor de honra, de glória e de louvor. Obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar que já podemos sentir, Senhor Jesus. Obrigado por nos amar com esse amor incondicional. Merecedores não somos, Pai, mas a Sua graça e a Sua misericórdia está sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aplauda o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ver
Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Ô Senhor Jesus, se pararmos para contar aqui quantas vitórias e quantas lutas vencidas o Senhor tem nos ajudado, Pai. Senhor Jesus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Nós cremos no poder do teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor faz infinitamente mais, Pai, do que pedimos, queremos ou almejamos. Ô Espírito Santo, o Senhor tem liberdade total neste lugar, Pai. Quem manda aqui é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará, porque a tua palavra não mente. A tua palavra é verdadeira. Quantos milagres nós temos visto e vivido. Ó Senhor, o Senhor está conosco. Nas lutas, nas dificuldades, nas vitórias, em todo o tempo. Por todos os processos que passamos, o Senhor está conosco. No dia do ensaio, a gente estava ensaiando aqui, falando que, nossa, como a gente tem sido amassado. Como o Senhor tem amassado a gente, espremendo para tirar o melhor azeite. O nosso processo que a gente passa não é um processo em vão. Se for olharmos para trás, quantas coisas já o Senhor fez sairmos de um lugar para ir para outro, mas em nenhum momento das nossas vidas o Senhor nos abandonou, porque Ele está com a gente. E muitas das vezes nós pensamos que somos fortes e não precisamos de ajuda. E sim, primeiramente do Senhor e do Espírito Santo, porque Ele sim conhece o nosso coração, Ele conhece todo o nosso interior. E muitas das vezes a gente pede: Espírito Santo nos encha, Espírito Santo nos encha, mas o que nós precisamos nos esvaziar para que o Espírito Santo, que tantos clamamos e pedimos, nos enche. Senhor Jesus, eu sei que nós somos falhos, Pai, nós somos pecadores, ó Senhor. Mas sabemos, Pai, que quando estamos focados no Senhor, no alvo que é Cristo Jesus, nós sabemos, Pai, que conseguimos. Porque a tua palavra não mente. O mundo tenta impor coisas sobre a nossa mente, mas sabemos quem é o verdadeiro e único, que é Jesus. Então neste momento vamos ministrar mais uma canção, que você possa fechar os olhos, você possa pular, gritar, mas faça dessa canção a sua oração com o Senhor, a nossa oração com o Senhor. Que eu tenho certeza que Ele está neste lugar e que Ele irá responder. Espírito, encha-nos, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor, para que possamos sim falar do Teu amor, sair nessas ruas e que as pessoas possam reconhecer o Jesus através de nossas vidas, porque Ele, o grande eu sou, está nos usando. Muito obrigado, Jesus. Espírito, enche as nossas vidas. Espírito, enche as nossas vidas. Espírito,
enche a minha vida, enche-me com teu poder. Obrigado pela honra que nós temos de louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor Jesus. Entregamos, Senhor, a Ti tudo, pois vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Teu é o louvor, Tua é a adoração. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui está. Peço que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente, Pai. Cada família aqui representada.
Te agradeço, Pai. Se aquele irmão que estiver necessitando, Pai, de algo, Senhor, em específico, ele só conta a Ti, Espírito Santo. Ajude o Senhor, ajuda-nos, Senhor, pois eu também preciso muito e muito do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é Teu, Senhor. É para Ti, Pai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. É o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. Amém e amém. Aplauda mais uma vez o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos neste momento orar ao Senhor pela vida da irmã Rosana. Ela vai assumir para trazer a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Deus, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos reunidos na Tua casa, louvando e exaltando o Teu santo nome. E só o Senhor seja exaltado aqui neste lugar. Espírito Santo, pedimos que o Senhor atinja cada coração aqui nesta noite. Sabemos que a Tua serva não tem condição de atingir, mas o Espírito Santo do Senhor tem. E ela neste momento, Pai, aceitou o chamado para falar da Tua palavra à Tua igreja. E ela será usada como um instrumento em Tuas mãos. E que a Tua vontade seja feita, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja? É sempre uma responsabilidade grande, né? Mas eu creio que Deus preparou tudo aquilo que nós devemos ouvir nesse lugar, está preparado pelo Senhor. Que você possa abrir sua Bíblia nesse momento, lá em Lucas 19. Lucas 19, nós vamos ler o 9 e o 10. É uma passagem muito conhecida, bem conhecida. Lucas 19, 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje mesmo veio salvação a esta casa. É um texto bem conhecido, tá lá, o título é Zaqueu, o publicano, né? Esse título ele vai falar, a história hoje vai falar sobre o arrependimento que gera restituição. O arrependimento de uma vida no altar do Senhor gera restituição. Jesus ele estava entrando em Jericó, ele atravessava essa cidade, e eis que veio um homem entre a multidão, e esse homem ele queria muito conhecer a Jesus. Esse homem ele queria entender o que estava de fato acontecendo naquele momento, naquela cidade. Porque eu imagino que quando Jesus entra naquela cidade, aquela cidade nunca mais foi a mesma. Quando ele vai atravessando aquela cidade, houve
mover muito grande naquela cidade. E todas as pessoas puderam ver e sentir o mover, o poder que estava sobre aquela cidade. E tinha algo diferente naquela cidade. E Zaqueu, ele foi, naquele momento, ele estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus, e ele queria saber o que estava acontecendo por que a cidade estava tão agitada, tão alvoroçada. E Jesus passa por Jericó, uma cidade com comércio próspero e cheia de contrastes sociais. Ricos, muito ricos, pobres, muito pobres. Entre a multidão que estava vendo Jesus, surge esse homem. Esse homem que a gente já conhece, né? Que era baixinho, pequenininho, conhece de ouvir falar. Então, igual o Jó, né? Conhecemos de ouvir falar. É a história que nos conta, é a Bíblia, a palavra de Deus que nos conta. Um homem pequeno, de estatura, né? Ele era pequenininho, mas de grande riqueza. Ele era pequeno no tamanho, mas ele tinha dinheiro. Era um homem com poder aquisitivo muito grande, porque era um cobrador de impostos. E tinha grande pecado. Era um homem pecador. Era um homem que fazia as coisas erradas, porque ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele não tinha conhecimento do que era certo. Então o que ele fazia, ele achava que era certo. E esse homem era chamado Zaqueu. E essa história é um retrato nítido de como o encontro verdadeiro com Cristo transforma o coração e conduz o arrependimento genuíno. O arrependimento, ele vem acompanhado por frutos visíveis. E neste caso aqui de Zaqueu, quando ele se arrepende, o fruto visível que a gente consegue ver aqui nesse texto é a restituição. Zaqueu, ele era um homem, ele era um publicano, ele cobrava os impostos naquela época, e ele era um homem que os judeus olhavam para ele e achavam que ele era um ladrão, porque ele cobrava além do que era para ser cobrado. E hoje em dia existem muitos ladrões por aí, né? Roubando, e a gente tem pago o preço. E naquela época os judeus pagavam o preço. Zaqueu era um publicano e ele cumpria a ordem do governo. Ele estava ali, ele cobrava o imposto daquelas pessoas, e ele obedecia a um governo tirano, a um governo que queria extorquir o povo. E o povo já não aguentava mais. E aquele homem, diante da sociedade, diante dos hebreus, aquele homem era um ladrão. Mas aquele homem vê aquele tumulto naquela cidade, e aquele homem, ele tem uma grande... ele fica curioso. Ele fica curioso por que está acontecendo tanta coisa. No versículo de 1 a 4, Zaqueu busca saber quem era aquele homem que de tanto falava. Por que aquela multidão estava seguindo aquele homem? Fala assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, é o nome de uma árvore, tá, gente? A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele era um homem pequeno, de baixa estatura, rico e muito esperto. Ele não conseguia ver Jesus, mas ele queria saber quem era aquele homem que estava fazendo aquele movimento naquele lugar. Aquela cidade não era mais a mesma, porque aquele homem estava passando por ali. E ele tem uma ideia: beleza, eu não consigo ver, mas eu vou subir naquela árvore. Eu subindo naquela árvore, eu vou conseguir ver quem é esse homem. E ele estava curioso de saber quem era aquele homem. E Zaqueu, ele vai, sobe naquela árvore,
e ele consegue ver a Jesus. Apesar disso, ele não entendia de fato ainda o porquê Jesus atraía tantas pessoas. E esse desejo não surgiu por acaso. Essa curiosidade, esse desejo de conhecer, de saber quem era aquele homem, não surgiu por acaso. O Espírito Santo de Deus, ele já estava trabalhando na vida daquele homem. O Espírito Santo de Deus já estava incomodando aquele homem. O Espírito Santo de Deus, ele já estava movendo o coração daquele homem. E por isso, ele foi atraído por Jesus. Por isso ele foi atraído para aquele lugar. Porque aonde Jesus está, há salvação. E ele é atraído. E Jesus está nesse lugar, igreja. Jesus está aqui. E por isso que você é atraído a chegar nesse lugar. Porque Jesus se faz presente. E Ele quer ser procurado por você. Ele quer te achar no meio da multidão. Assim como Ele achou aquele homem. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a operar no coração de Zaqueu, provocando inquietação e sede por algo que o dinheiro não podia comprar. Zaqueu estava com sede de conhecer aquele homem, aquela pessoa, aquele Jesus, de quem aquela multidão estava falando e estava sendo atraída. Os obstáculos para ele não foi empecilho dele conhecer a Jesus. Ele era pequeno, sim, mas nem por isso ele desistiu. As circunstâncias da vida naquele momento não foram empecilhos para Zaqueu conhecer a Jesus. Hoje cedo, quando nós abordamos alguém, o Marquinho abordou ali, o Arisiel estava junto, e eu cheguei logo depois, e aquela pessoa que foi abordada, ela falou tanta coisa. Ela falou que ela é da igreja, ela foi afastada, mas ela hoje não estava preparada para aceitar, porque ela perdeu isso, perdeu aquilo, e as pessoas colocando de fato o foco em bens materiais, esquecendo da essência que é Jesus, colocando obstáculos para chegar até Jesus. Mas aquele homem, ele não deixou que os obstáculos o parassem. Ele continuou tentando saber e conhecer esse Jesus. Ele era abaixo sim, a multidão impedia sim, mas mesmo assim ele não desistiu. Muitas das vezes, Jesus está nos atraindo. A gente tem vontade e desejo de conhecer profundamente. Nós somos atraídos por Deus. Nós somos atraídos por Jesus. Mas nós deixamos os obstáculos da vida nos impedir de chegar até o Mestre. Mas isso não foi problema para Zaqueu. Ele sobe naquela árvore. Naquele momento, aquilo era um sinal de que o orgulho daquele homem estava caindo por terra. Ele era rico, ele era poderoso, era estalar o dedo e todo mundo estava servindo. Mas naquele momento ele desce, se humilha, porque ele estava reconhecendo que naquele lugar existia alguém que era mais poderoso do que ele. E ele se humilha. Quando ele sobe naquela árvore, era um gesto de humildade. Ele estava sendo quebrantado naquele momento pelo Senhor. Ele estava reconhecendo que o dinheiro que ele tinha não comprava a salvação que aquele homem podia dar para ele. Nada podia comprar aquilo que aquele homem estava oferecendo. Nenhum dinheiro do mundo podia comprar aquilo que aquele homem estava oferecendo. Era uma coisa extraordinária. E o que Deus te oferece hoje é a salvação, é a libertação, porque Ele quer te libertar. Ele quer te libertar do pecado.
Ele quer te libertar dos vícios, Ele quer te libertar da droga, Ele quer te libertar do álcool, Ele quer te libertar. Mas você precisa querer conhecer a Ele. Você precisa querer buscar a Ele com toda a sua força. Porque aquele homem não desistiu. Aquele homem não botou obstáculos para conhecer a Jesus. Quando o coração começa a se mover em direção a Deus, não há obstáculo que permanece. O seu coração tem se movido em direção a esse Deus. Aonde o seu coração tem te levado? O seu coração tem te levado na presença do Deus Todo-Poderoso, que pode te libertar, que pode te salvar, que pode transformar a sua vida, que pode restituir tudo aquilo que você perdeu. O seu coração está te direcionando a essa pessoa, ou o seu coração está te direcionando à destruição da sua vida. Para onde o seu coração tem te levado? O verdadeiro arrependimento, ele começa no coração. E aquele coração de Zaqueu, ele desejava ver a Jesus. Mesmo que naquele momento ele tivesse que se humilhar e subir numa árvore. Ele não pensou que as pessoas iam chamá-lo de ladrão. Ele não pensou que as pessoas iam falar: olha esse homem tão poderoso, tão rico, tão assim, subindo numa árvore. Ele não pensou em nada. Ele só queria ver Jesus. E no versículo 5, ele vai falar assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. Jesus, naquele momento, ele chama Zaqueu pelo nome, porque ele te conhece. Ele conhecia Zaqueu, e ele te conhece. E quando ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome porque ele te conhece, embora você não conheça ele. Embora você não queira ter, nunca quisesse ter uma experiência com ele, ou nunca buscasse essa experiência, ele te chama pelo nome porque ele te conhece. Ele te conhece, porque ele morreu naquela cruz por você. Então ele sabe o seu nome. Você foi comprado. Eu fui comprada com o sangue de Jesus. E ele te conhece, ele me conhece. E ele chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, naquele momento, ele recebe o chamado de Jesus. Ele recebe o chamado de Jesus e ele atende a voz do mestre, porque imediatamente ele desce daquela árvore e ele vai encontrar com Jesus. Quanto tempo você está perdendo? Jesus tem te chamado. Jesus tem falado: vem. Jesus tem te atraído. Jesus tem te atraído. E você tem deixado. Jesus tem te chamado. E você tem deixado. Você não tem descido da árvore. Você não tem deixado Deus te achar. Embora Ele te conhece e tem chamado você pelo nome. Zaqueu recebe o chamado de Jesus. Jesus para exatamente embaixo daquela árvore e fala: Zaqueu, desce depressa. Depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele te fala nessa noite: desce, desce depressa. Eu quero te achar. Eu estou te chamando. Hoje mesmo eu quero fazer morada. Eu quero pousar em tua casa. Desce. Arrepende. Se humilha. Se prostra. Deixa o pecado de lado. Deixa as incertezas de lado. Jesus tem o melhor para você. Jesus chama Zaqueu pelo nome. E Ele tem te chamado pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa. Ele fala com você. Ele chama o seu nome.
Ele fala o seu nome. Desce do seu orgulho, desce das suas incertezas, desce daquilo que tem te impedido de me conhecer. Desce, reconhece que você precisa de mim. Desce, porque eu quero pousar hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Eu quero pousar hoje na sua casa. Eu quero hoje entrar no seu coração e fazer morada. Eu quero hoje, não é amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Eu quero hoje. Desce. Esse é o chamado pessoal e precioso de Jesus. É um chamado da salvação. Ele tem te chamado para te salvar. Quantos já receberam o chamado do Senhor? Quantos já ouviram a voz do Senhor e já se renderam a Ele e conhecem a Ele? Mas você precisa se render, você precisa atender o chamado de Deus. Jesus não espera Zaqueu ficar limpo. Não, espera aí, pastor. Espera aí um pouquinho que eu vou ali tomar um banho, botar uma roupa cheirosa e bonita. Jesus não quer saber disso. Ele quer olhar para o seu coração e Ele quer falar assim: eu preciso. Ele tá sedento para te salvar. Não adianta falar: não, agora eu não estou preparado, porque você nunca vai estar. Porque não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. É Ele que vai restituir, é Ele que vai transformar, é Ele que vai te preparar, assim como Ele fez com Zaqueu. Jesus não espera Zaqueu se limpar, não. Ele chama Zaqueu do jeitinho que ele está. Porque isso não é sobre Zaqueu, é sobre o que Deus pode fazer na vida dele. Ele entra para transformar. Jesus, quando ele entra para transformar a casa por dentro. Porque a aparência de fora, isso não importa para ele. Ele quer te transformar por dentro. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar a sua mente. Ele quer te dar uma vida nova, restaurada. Ele quer te libertar. A urgência do chamado é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já tem um ditado assim, né? Não deixe para amanhã, faça hoje. Porque Jesus quer morar hoje no seu coração. A iniciativa de Jesus revela que a salvação é a obra da graça, é aquela obra que não espera o momento, é o momento que Deus vai agir na sua vida, não é o momento que você vai esperar. Não, hoje eu estou pronto para receber, não, porque nós nunca vamos estar prontos, porque é pela graça, e a graça é uma coisa que a gente não merece. Ela é derramada sobre as nossas vidas, mas a gente não merece. Não merecemos, mas Ele nos escolheu. Você não merece, mas Ele te escolheu. Jesus nos chama pelo nome, independente do nosso passado. Às vezes você pode: não, hoje não. Hoje eu não vou não, porque estou todo sujo, todo errado. Tem coisas ainda para me consertar. Minha vida está virada de cabeça para baixo. Não vou hoje não, não é o dia. Mas Jesus te chama hoje, porque Ele quer transformar a sua vida hoje, não é amanhã. Ele deseja entrar na sua casa, lá no seu íntimo, para redimir, limpar e transformar a sua vida. Ele quer limpar o seu coração. Ele quer limpar a sua mente, mas você precisa recebê-lo. Você precisa abrir as áreas da sua vida que precisa ser transformada e mudada. Você precisa abrir para que Ele possa entrar. Se você não abrir, Ele não vai entrar. A resposta da busca de Zaqueu vem no versículo 6 e 8. Zaqueu, ele buscava saber quem era aquele homem. E no versículo de 6 a 8, vai falar assim, ó: ele desceu a toda
toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo, que ele se hospedará com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Naquele momento, Zaqueu entendeu que tudo que ele tinha, que a riqueza que ele tinha, não era mais importante do que o que Jesus estava oferecendo para ele. Ele entendeu. E naquele momento ele abre a porta do seu coração. Ele se arrepende e deixa Jesus entrar. As pessoas ficavam falando, mas é um pecador. E ele vai para a casa de um pecador. Não deixe que as pessoas te paralisem. Não deixe que aquilo que as pessoas falam de você vai te paralisar. Não deixe. Ouça a voz do Senhor, porque o passado não interessa mais para o Senhor. O que interessa é o presente. Zaqueu ele desce rapidamente e recebe o Senhor com alegria. A salvação ela gera uma alegria imediata na nossa vida. Quando a gente olha para o novo decidido, aquela pessoa que recebeu a Jesus, quando ela vem à frente, ela fica numa alegria, numa coisa assim que ela não queria nunca mais que o culto terminasse. Que ela queria ficar na presença do Senhor direto. É uma alegria de dentro para fora. É isso que a salvação dá. É isso que a salvação traz. Ela traz uma alegria imediata. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. A alegria traz arrependimento, mas um arrependimento que gera frutos. E naquele momento, Zaqueu ele se levanta e ele reconhece que ele era um pecador, que ele estava todo errado, que ele fazia as coisas erradas, que ele cobrava além do que ele era para cobrar, porque aquele dinheiro que ele tinha, na realidade não era dele, era do povo, que ele estava extorquindo o povo, e ele entende que ele precisa devolver tudo que ele tinha roubado do povo. Ele se arrependeu e ele devolve tudo aquilo. Ele não pensa, eu vou ficar pobre, não. Sabe por quê? Porque ele tinha um Deus que é o dono da prata e do ouro. Ele tinha recebido a salvação. E não importa, irmãos, não importa a riqueza. Às vezes a riqueza até atrapalha. Hoje cedo a gente estava comentando isso, né, Tiago? Quem tem muito dinheiro, a lição acho que falou alguma coisa sobre isso também. Ele estava ali na cantina, mas ouvindo a EBD. Quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, ele pensa, ele coloca tudo no dinheiro, e daqui a pouco o dinheiro transforma no ídolo, no tudo para aquela pessoa já ela não depende mais de Deus, ela depende do dinheiro. Eu posso fazer isso porque eu tenho dinheiro, e ela coloca a sua fé no dinheiro, ela deposita a sua alegria no dinheiro, e isso tudo não traz alegria. E aí eu estava comentando o chamado, isso é para quem tem muito dinheiro, porque a gente o dinheiro chega e sai, a gente nem vê. Então, mas tem pessoas que colocam a sua alegria no dinheiro. O dinheiro não traz salvação. O verdadeiro arrependimento é aquele que você entende que é pecador. Ele se arrepende. Eu errei, eu pequei, eu quero mudar. Eu quero que Jesus transforme a minha vida. O arrependimento vem quando ele reconhece que é pecador. E ele fala assim, se alguma coisa eu tenho defraudado. O arrependimento, quando vem o arrependimento, ele decide mudar. Não quero mais a minha vida de antes. Eu estou todo errado. Não quero mais. Eu vou dar aos pobres tudo aquilo que eu roubei. Eu quero mudar, eu quero mudança. O arrependimento, ele vem e ele fala assim, Zaqueu ele fala assim, eu reparo os danos.
Eu restituo 4 vezes mais do que eu roubei aos pobres. Arrependimento verdadeiro gera ações práticas. Não adianta falar que eu me arrependi da boca para fora, porque o Senhor, Ele conhece o meu coração. O arrependimento verdadeiro gera ações práticas. E aquele homem, naquele momento, ele se arrependeu. E na mesma hora, ele entrega. Ele se arrepende de tudo que ele fez de errado. E ele entrega tudo aquilo que ele tem, que ele achava que era tudo na vida dele. Ele entrega para aquelas pessoas de direito. Não basta sentir. Eu senti um arrependimento profundo no meu coração. Estou arrependido. Não adianta ser artista diante de Deus. Não adianta fazer caras e boca diante de Deus, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quando de fato você se arrepende, quando de fato você quer mudança, quando de fato você vai fazer de tudo para não voltar mais com a sua vida do passado. Não basta sentir, é preciso corrigir, é preciso ação naquele momento. A fé que salva é a fé que transforma de dentro para fora. No versículo 9 e 10, a declaração de Jesus, ele surpreende Zaqueu e aquela multidão. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, Zaqueu, ele tem fé. Abra sua Bíblia em Romanos 4, 11 e 12. Jesus declara aí a salvação de Zaqueu. Não apenas por ele falou belas palavras, não, mas porque ele mostrou frutos dignos de arrependimento. Quais são os seus frutos? Quais são os frutos que você tem apresentado ao Senhor? Digno de arrependimento. Você tem se arrependido daquilo que você tem feito de errado? Você tem entregado para Deus e tem se arrependido e tem falado: Senhor, não quero mais voltar, não quero mais fazer aquelas práticas que antes eu fazia e que te deixava triste, não quero mais. Zaqueu agora é chamado de filho de Abraão. Viram aqui? Hoje veio a salvação, esta casa, pois também é o filho de Abraão. É isso que está aí, Romanos 4, 11 e 12, pode ler. Alguém? Recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam qualificados da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele, naquele momento, ele aceita Jesus. E é o hoje. A partir daquele momento, ele confia e ele tem fé naquele Deus. E mesmo ele não passando por aquele processo da circuncisão, naquele momento ele se torna filho de Abraão, pelas pisadas da fé, pelo exemplo de fé. Naquele momento ele confiava, que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, um Deus que podia todas as coisas, um Deus que podia trazer arrependimento, um Deus que o justificava, um Deus que poderia levar a sua carga, o seu peso. Ele estava diante de Deus, e naquele momento ele não perdeu a oportunidade. E Jesus, ele declara a salvação de Zaqueu, não pelas suas belas palavras, mas porque ele mostrou frutos dignos de arrependimento. O Senhor, ele conhece o seu coração. Irmãos, nesse mundo nós estamos aqui sujeitos a errar a todo momento.
a todo instante. Mas a partir do momento que nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, Jesus como nosso Salvador, a gente reconhece que errei, pequei, eu preciso voltar. O Senhor, Ele nos recebe como filho. O Senhor, Ele recebe-nos com braços abertos. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer morada. Ele quer entrar na sua casa, na sua vida. Ele quer transformar todo o seu ser. Cristo reafirma seu propósito: buscar e salvar os perdidos. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, mesmo aqueles considerados irrecuperáveis pela sociedade. Você pode pensar assim: eu não tenho mais jeito. O pecador pode pensar assim: eu não tenho mais jeito. Eu sou pecador. Eu errei, eu matei, tantos pecados. Eu entristeci a Deus. Eu não tenho mais salvação. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. O Senhor, Ele está a todo momento querendo, te atraindo para perto dEle. O inimigo está a todo momento querendo e te atraindo para perto dEle. É uma guerra. É uma guerra. Basta saber qual é a voz que você está ouvindo. É a voz de Deus. Não há pecado tão grave que o poder redentor de Cristo não possa perdoar. Aos olhos humanos, a gente pode até achar que um estrupador não merece ser perdoado. É difícil, não é fácil. Aos olhos humanos, a gente acha que um pai que matou um filho, ou um filho que matou o pai, não é digno da salvação. Mas Jesus, Ele veio salvar o pecador, aquele que se arrepende de todo o coração. Não tem pecado tão grave que o poder redentor de Cristo não possa perdoar. Entenda isso, irmão. E a salvação é hoje. Para quem ouve a sua voz e se entrega a Ele. A salvação é agora. Não é para amanhã. Não é para depois. Jesus, Ele te chama agora. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Jesus quer te perdoar hoje. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Não deixe para amanhã. Você está perdendo tempo. Ah, mas eu vivo dentro da igreja. Eu faço tanta coisa já na igreja. Precisa se arrepender, não. Precisa salvar, não. Precisa ir à frente, não. Precisa levantar a mão, não. Jesus, Ele quer que você atenda o chamado dEle, porque Ele está te chamando. E quando Ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore. Zaqueu obedece. E Ele está te falando: desce. Eu quero te salvar hoje. Se humilha diante da presença de Deus. Senhor, fala: se humilha diante da minha presença. Porque não é se humilhar. Não é. A salvação é hoje para quem ouve a voz do Senhor e se entrega de todo o coração. Para concluir, irmãos, a história de Zaqueu é uma poderosa ilustração do arrependimento que gera restituição. Um homem que passou de explorador a generoso, de perdido a salvo, de rejeitado a incluído. Tudo isso porque teve um encontro com Jesus. E eu preciso descer
Você precisa aceitar o chamado do Senhor. Você precisa falar sim para o Senhor, sim. Você precisa declarar sim. Eu quero, eu aceito, eu estou aqui, eu voltei. Eu estava errado, mas agora eu entendi e eu quero mudar. Você precisa sim atender o chamado de Deus. Você precisa sim abrir o seu coração e falar: Jesus, entra e faça morada, mas não com palavras, mas de fato de arrependimento, e não voltar mais para praticar o pecado. Você precisa sim lutar contra as vontades da carne. Você precisa sim buscar a Jesus. Você precisa sim de Jesus na sua vida, porque sem Ele nada você pode fazer, porque foi Ele que veio para te salvar. Você precisa sim aceitar a Jesus. Zaqueu de perdido, ele foi salvo. Jesus não olha para o pecado dele, ele olha para o coração. E Jesus não está olhando para o seu pecado, ele está olhando para o seu coração. E ele quer te salvar, mas ele quer te salvar hoje. Você pode não ter mais tempo. É um piscar de olhos. A nossa vida é um sopro. É um sopro. Se você já foi alcançado por Cristo, examine-se se há em sua vida frutos de arrependimento. Examine a sua vida. Mas eu já aceitei. Mas na sua vida existem frutos de arrependimento. Eu me arrependo, Pai. Eu errei, eu pequei. Na sua vida existem frutos de arrependimento. Examine a sua vida. O Evangelho de Cristo nos convida a restituir tudo aquilo que nós perdemos, a reconciliar e reconstruir o que foi quebrado pelo pecado, porque o pecado vem para te destruir. Jesus, ele vem para te dar vida. O pecado vem para te destruir, para te quebrar. Mas Jesus vem para te restaurar. Jesus vem para te moldar. Jesus vem para transformar aquele vaso quebrado num vaso lindo, um vaso de honra. Amém, igreja? O Evangelho nos convida. Jesus te convida nesta noite. Hoje ainda é tempo de salvação. E você quer aceitar a Jesus? Você quer receber o chamado? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo o Senhor te chamando e você não tem descido da árvore? Você quer descer dessa árvore? Você quer receber Jesus na sua casa? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Hoje ainda, igreja, feche seus olhos. Fale com Deus, igreja. Hoje ainda é tempo de salvação. Aceita Jesus. Aceita o chamado. É hoje. Se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Não endureça o seu coração. Aceita Jesus enquanto você pode achá-lo. Aceita Jesus enquanto você pode invocá-lo. Aceita Jesus. Você quer aceitar a Jesus nessa noite? Quer aceitar o chamado? Vem à frente, eu vou orar por você. É um desafio. Estou te desafiando. Vem à frente. A igreja vai orar por você. Você tem ouvido a voz do Senhor e tem deixado para amanhã? Não deixe para amanhã, porque é hoje. Você quer voltar? Você que esteve afastado uns dias, um tempo, um ano, 2 anos, 3 anos, um mês, um dia, quer voltar? Vem em frente. A igreja vai orar por você.
é hoje. Cuidado. Cuidado porque o amanhã ainda não existe. O ontem já foi. Ele te chama hoje. É hoje. Que você possa, antes de dormir, que você possa pedir perdão ao Senhor. Porque você sabe. Examine a sua vida. Pede ao Senhor, Senhor, eu abro a minha vida, eu abro meu coração para o Senhor. Que você possa ainda hoje gerar na sua vida frutos de arrependimento. Amém? Pastor, vou descer. Então o tempo é hoje, né? Não se depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. É o que Jesus fala todos os dias às pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Desce depressa, desce dessa sua posição, desce desse seu ponto de vista, desce do seu próprio eu, porque hoje me convém pousar em sua casa. É uma reflexão para aqueles que ainda não se decidiram, porque Jesus, ele veio para salvar todos aqueles que se encontram perdidos, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, ainda não reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E hoje estão tendo a oportunidade. O amanhã a Deus pertence. Mas nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá hoje, né? De estarmos na sua casa, louvando, exaltando o nome dEle e ouvindo mais uma porção da palavra que serve para a nossa edificação espiritual. Nós devemos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Vamos agradecer ao Senhor neste momento. Se coloque de pé, se você puder. Vamos agradecer ao Senhor. Porque hoje nós aqui estamos louvando e exaltando a esse Deus. Esse é um privilégio de podermos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque aqui estamos te louvando, aqui estamos exaltando o teu santo nome. Aqui está a tua igreja reunida, Pai, tão somente para te adorar, para prestar culto ao Senhor. E agora, Pai, aqueles que aqui estão, que ainda estão indecisos, que ainda não conseguiram tomar uma decisão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, que possa refletir e tomar essa decisão o mais rápido possível, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que se arrependeram, para buscar todos aqueles que tomarem essa decisão, essa atitude de mudança de vida. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor continue, Pai, cuidando e olhando para nós com o teu olhar de misericórdia. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Pai, por cada vida aqui nesta noite. Muito obrigado por cada oportunidade que o Senhor nos dá
Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da bênção, eu quero só lembrar que a cantina vai funcionar ali, né, para a nossa obra. Já estamos com as janelas de baixo, amém? Amém. As de cima já estão quase sendo colocadas também, o mais rápido possível, né, irmão Leão? O melhor está aí suando para conseguir, né, colocar essas janelas, de cima também, as portas. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem abençoado, o nosso irmão tem conseguido aí cooperar conosco nesse sentido. E eu quero falar para vocês que em nome de Jesus, ainda essa semana iremos comprar o piso, amém? E quando nós mudarmos, já estaremos com o piso, em nome de Jesus. Era com as janelas, agora já mudou tudo, vai ser com o piso, e Deus está fazendo a obra. Isso é porque nós confiamos, entendemos e nos unimos, e a obra está sendo assim feita para a honra e glória do nosso Deus, amém? Vamos à bênção no final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de cada um aqui nesta noite. Uma semana abençoada. Amém?